Olá pessoal, meu nome é Robert Willimaier e estou de volta para apresentar para vocês a parte 3 do treinamento de acústica, onde estamos falando aí de conceitos básicos e exemplos de selecionamento, onde nessa parte abordaremos os selecionamentos de atenuadores multicélulas e atenuadores cilíndricos. E o que nós levamos em consideração no nosso selecionamento? A vazão de ar que deve ser atendida é um ponto fundamental, ou seja, o volume de ar que nós temos aí, ele deve ser atendido na sua totalidade com a instalação do atenuador. A área livre, que é um dado fundamental para que nós possamos fazer os cálculos, né? As perdas de carga, as velocidades efetivas entre células que vão influenciar diretamente no ruído de regeneração, ou seja, é o ruído que normalmente é gerado pela passagem do ar dentro das próprias células. O espectro de potência sonora em dB, né, é uma preocupação muito grande, que essa informação que normalmente é cedida aí pelos usuários seja atendida com o nosso atenuador. A atenuação obtida com o atenuador. O ruído de regeneração, que eu falei há pouco aí, e está diretamente ligado com a velocidade efetiva entre células. As atenuações naturais, que normalmente auxiliam aí, né, na redução do nível de ruído. Por um exemplo, se há uma curva, ou por um exemplo, um desvio reto com veias defletoras ou não, isso vai auxiliar na atenuação de ruído. E se a atenuação desejada foi atingida após o selecionamento, né? Ou seja, além de todos esses dados, com a preocupação de todos esses dados, a atenuação desejada ela deve ser atingida após aí o selecionamento do equipamento. Nós vamos fazer aqui um exemplo com o atenuador DS20, ou seja, eu tenho aqui alguns dados recebidos, né? Como por um exemplo, um determinado cliente me passou que eu tenho que selecionar um atenuador para atender uma vazão de ar de 65 metros cúbicos por segundo. Ele hipoteticamente me passou aqui um espectro de potência sonora por faixa de frequência, que vai variar em de 63 a 8.000 Hz com os valores aqui expressos, ou seja, eu em 63 Hz tenho 92 dB, em 125 Hz 105 dB, em 250 Hz 112 dB, em 500 Hz 110, em 1.000 106 e assim por diante, né? Até chegar em 8.000 com 82 dB. O nível de ruído atual, ou seja, depois que eu fiz uma somatória logarítmica desses valores aqui, o meu nível de ruído atual é de 115 dBA, né? E vocês vão entender como eu faço esse cálculo, essa soma logarítmica a seguir, né, nos próximos slides. O espaço físico disponível, né, do projeto que o meu cliente me disponibilizou, ou seja, eu tenho um duto aí com uma secção de 3,5 por 3,5 metros, ou seja, eu tenho uma largura desse duto de 3,5 metros e altura de 3,5 metros. Né? Ele me disse também que a medição de ruído após a instalação do atenuador deverá ser feita a 10 metros de distância da fonte, ou seja, a 10 metros do meu atenuador. Né? A pressão a qual o atenuador será submetido é de 150 pascais, né? Ou seja, uma pressão bem baixinha. Né? A perda de carga máxima que eu posso ter após a minha instalação é de 60 pascais. E o nível de ruído após a instalação desse atenuador de ruído deve ser de 50 dBA, ou seja, ela deve atender a 50 dBA ou a NC35. Então ele me deixou como opção. Eu posso trabalhar tanto com dBA como com NC35. Pegando aí o espectro de potência sonora que o cliente me disponibilizou, eu coloco aqui todos os valores, né, expressos em dBs. Né? É muito bom deixar claro que os valores que normalmente chegam no espectro de potência sonora devem ser sempre considerados em dBs. Tá? O dBA, ou seja, nós vamos fazer a utilização daquela curva de ponderação ou de compensação mais para frente. Então, por enquanto, esses valores eles estão aqui em dB. Tá? O meu atenuador ele vai trabalhar em dB. Notem que aqui todas as colunas elas estão em dB, ou seja, eu tenho dB aqui no espectro, na atenuação causada aí pelo meu atenuador, no resultado e assim por diante. Né? Então, aí, continuando o cálculo,
né? Nós temos aí 92 dBs em 63 Hz e eu tenho uma atenuação que vai ser gerada pelo meu atenuador. Eu escolhi esse modelo aqui, o DS20 188,89 2400, que em 63 Hz vai me dar uma atenuação de 4,2. Como é que eu trabalho isso? Eu pego o espectro em dB em cada faixa de frequência e subtraio os valores de atenuação para obter um determinado resultado. Ou seja, 92 menos 4,2 eu vou obter aqui 87,8. Né? Isso eu vou fazer em cada uma das faixas de frequência, desde 63 até 8.000 Hz. Né? Então, aí eu vou obter um determinado resultado aqui e depois eu vou, a partir do momento que o meu programa gerou esta atenuação, ele também me gera o ruído de regeneração desse atenuador. Ou seja, então, após fazer os cálculos aqui do espectro de potência sonora e aplicar a atenuação do meu atenuador, eu vou acabar obtendo aqui um determinado resultado. Como o nosso programa de selecionamento, ele também, a partir do momento que eu seleciono um determinado modelo de atenuador, ele já me passa aí o ruído de regeneração, eu vou fazer um comparativo entre o resultado que eu obtive com a atenuação e o espectro de potência sonora e o ruído de regeneração. E eu vou obter essa diferença que está aqui. Em questão de soma logarítmica, lá atrás nós falamos no slide que quando eu tenho dois valores diferentes, né, de níveis de ruído, ou seja, eu tenho valores aqui que não são iguais, né, eu preciso fazer uma determinada correção se eu tiver valores inferiores a 10 dBs. Tá? Mas como eu fiz esse comparativo aqui e olhando por cada faixa de frequência, os meus valores aqui eles são superiores a 10 dBs, eu não tenho necessidade de fazer essa correção, ou seja, o meu ruído de regeneração ele não vai influenciar no resultado que eu obtive aqui em cima, então eu repito esse passo e sigo em frente. A partir daí, nós vamos aplicar atenuações naturais. Ou seja, nós vamos verificar quais as atenuações que naquele ambiente eu vou obter aí. Tá? Neste caso, eu tenho a questão aqui de um exemplo de um atenuador que vai ser colocado a montante de um ventilador e um outro atenuador a jusante desse ventilador, ou seja, a montante, antes eu estou na captação do ar desse ventilador, ele está obtendo o ar aqui desse túnel, né? Só para deixar claro, isso aqui é um exemplo de uma instalação no metrô, né? Onde eu tenho os trens aqui passando pela via, eu tenho um nível determinado de ruído, eu tenho um volume de ar passando aqui, eu estou captando o ar daqui e eu preciso jogar para fora desse poço de ventilação, vamos dizer assim. Então eu vou ter aqui um atenuador a montante, né, antes do ventilador, e eu vou ter um atenuador depois. Né? Notem que eu consigo atenuações naturais, né, ou seja, com a absorção dessa estação, ou seja, a própria câmara aqui me absorve uma determinada quantidade de ruído. Né? Eu tenho aqui um desvio reto que também consegue me dar uma determinada atenuação natural. Eu tenho um segundo desvio reto que vai me dar outra atenuação natural. E se, por um exemplo, o nível de ruído que estiver saindo daqui não tiver que ser medido aqui, mas sim, por um exemplo, a 10 metros da fonte, né, eu tenho uma distância do ponto de medição que também me gera uma atenuação natural. Ou seja, eu tenho diversos pontos de atenuações naturais aqui que eu posso levar em consideração quando eu faço o cálculo de ruído. Tá? Então o que eu faço? Eu pego as atenuações naturais, por um exemplo, para uma secção de 3,5 metros e utilizo aqui, né, os valores. Esses valores normalmente são utilizados, são retirados, né, de documentos internos nossos. Então esses valores eles vão possuir uma determinada variação. Mas aqui, para exemplificar, por exemplo, eu peguei um desvio reto que vai me dar uma atenuação natural por faixa de frequência. Por um exemplo, em 63 Hz ele vai me atenuar 8 dBs, em 125, 6 dBs, em 250 Hz 5 dBs e assim por diante. Né? Uma curva para uma secção ele já vai me dar uma atenuação menor, mas enfim, eu estou considerando esses valores aqui para criar aí
exemplos de atenuações naturais que eu posso ter. Por um exemplo, a distância a um ponto de medição, considerando 10 metros, que foi aquele dado que eu obtive logo no comecinho ali do exemplo, ele vai me gerar uma atenuação de 31 dB. Né? E aí o que eu faço na sequência? Eu somo essas atenuações naturais, ou seja, 8 mais 3 mais 31, eu vou ter 42 dBs aí de atenuação natural. Que na sequência, né, eu vou fazer isso em todas as faixas de frequência e depois eu vou aplicar ao nível de ruído que eu obtive com o meu atenuador. Ou seja, lá atrás, depois que eu coloquei meu atenuador, eu cheguei num determinado espectro de ruído, né, eu lancei aqui as minhas atenuações naturais e eu novamente vou subtrair os valores. Ou seja, 87,8 menos 42, 45,8 em 63 Hz. Eu vou fazer isso em todas as faixas de frequência, exemplificando aí, né, como eu cheguei nesses valores, né? E depois disso, quando eu tiver as atenuações naturais calculadas, aí sim eu vou utilizar a escala A, ou seja, aquela curva de ponderação em dBA, para obter os valores finais e fazer a soma logarítmica que a gente vai obter o valor final. Né? Ou seja, eu subtraio o valor final por faixa de frequência obtido da escala A, né, para obter o valor por faixa de frequência que sofrerá a soma logarítmica para chegar nesse valor final. Ou seja, eu tenho ali os valores que eu obtive do meu atenuador, né, subtraí as atenuações naturais, obtive esse espectro de ruído, vou aplicar aí a escala A, os valores da escala A, e vou fazer uma nova subtração. Notem que esses valores eles vão caindo substancialmente. Né? A partir desse resultado é que eu vou fazer a soma logarítmica para chegar ao valor final em dBA ou comparativo com o NC desejado. Ou seja, subtrai os valores, cheguei no valor final e esses valores eu vou utilizar na minha soma logarítmica. Aqui eu lancei e vocês vão verificar como isso funciona. Né? Então eu tenho aqui em 63 Hz, em 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000, 2000, 4000 e 8000 os valores que eu obtive. E aí sim eu vou começar o meu cálculo, ou seja, a minha soma logarítmica. Aqui comparando esses dois valores, né, eu tenho uma diferença que é de 19,1, ou seja, ela é superior a 10 dB. Então eu não preciso fazer absolutamente correção nenhuma. A minha correção é zero e eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o valor obtido maior entre essa comparação. Ou seja, eu vou pegar o valor que eu tenho aqui em 125 Hz e vou repeti-lo aqui na parte inferior aqui do meu cálculo. Né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Notem que eu até uni aqui os valores que eu vou fazer esse cálculo exatamente para exemplificar para vocês. Aqui eu tenho uma diferença de 15,1, ou seja, 40,2 menos 25,1, eu tenho uma diferença de 15,1. Como esse valor também é superior a 10 dB, eu não preciso fazer nenhuma correção. A minha correção é zero e eu vou repetir o valor maior aqui do meu comparativo. Tá? E eu vou fazer isso sequencialmente, ou seja, aqui a coisa começa a mudar um pouquinho. Por quê? Eu tenho aqui uma diferença de apenas 2,3 entre este valor aqui e este valor. Aí eu sou obrigado a fazer uma correção. Eu venho aqui na minha tabelinha, né, dos valores diferentes e notem que para uma diferença de 2, eu somo 2 dB no valor maior. Ou seja, eu vou somar esses dois no valor de 24,9, ele passa a ser de 26,9. Aqui a mesma coisa. De 31 para 22,2 eu tenho uma diferença de 8,8 dB. Eu preciso fazer uma correção. Só que uma correção de 8,8, aqui na tabelinha ele me diz que eu tenho que corrigir para mais em 0,6 dB. E eu vou somar esses 0,6 dB no valor maior. 31 mais 0,6 dB, eu vou ter 31,6 dB. Passando aqui para a parte inferior do cálculo, já que nós fizemos isso com todas as faixas de frequência aqui na parte superior,
eu vou continuar da mesma forma. Agora eu vou comparar este valor obtido com esses dois, com o valor obtido com esses dois. A minha diferença vai ser de apenas 1,5. Eu vou lá na tabelinha e o valor para 1 é de 2,5. Eu vou somar no valor maior obtido aqui e vou encontrar aqui 42,7. Vou fazer isso do outro lado, né? Onde eu tenho também uma diferença entre 31,6 e 26,9 de 4,7. Né? Com 4,7 eu venho aqui no 4 e sei que tenho que fazer uma correção de 1,4 dBs no valor obtido maior. Eu vou chegar em 33 e aí eu vou fazer isso sequencialmente aqui para baixo, onde eu vou verificar que a diferença entre 42,7 e 33 dBs é de 9,7 dBs. Eu tenho que fazer a correção utilizando o valor com diferença de 9, que me dá 0,5 dBs, e eu vou somar no maior, ou seja, eu cheguei em 43,2 dBAs. Eu tinha um resultado inicial que, no meu exemplo, era de 115 dBAs lá atrás, e o meu resultado final vai ser de 43 dBAs. Vocês devem se lembrar que o que foi determinado é que eu tinha que ter um valor igual ou inferior a 50 dBAs lá no início do selecionamento. Ou seja, quando nós atingimos 43 dBAs, o meu valor foi inferior, então ele atendeu com folga ao desejado. No entanto, se nós tivéssemos o mesmo caso, mas com a solicitação de atender obedecendo uma determinação de valor NC, teríamos apenas que comparar as faixas de frequência finais. Ou seja, antes de eu fazer a minha soma logarítmica lá atrás, eu só lançaria esses valores aqui em comparação com um valor de NC35 que nós vimos nos slides anteriores na parte de conceito, como nós temos esses valores determinados lá no determinado gráfico e na tabelinha. Ou seja, eu vou comparar o valor que eu tenho em 63 Hz aqui, né? Eu tenho 19,6 dBs e eu vou comparar com o valor da NC35, que é de 60 dBs. Ou seja, o meu valor é inferior ao valor determinado pela NC, ou seja, então eu estou atendendo. Se esse valor aqui fosse de 60 dBs, exatamente igual a esse, eu também estaria atendendo. Ou seja, é meramente uma comparação das faixas de frequência para que a gente consiga verificar os resultados. Tá? Ou seja, aqui em 125 eu tenho um valor de 38,7 dBs e aqui em 125 Hz eu tenho um valor de 52 dBs, ou seja, o meu valor aqui ele é inferior, então eu estou atendendo. Em 250 também comparando os valores, o meu valor é menor, então eu estou atendendo. E assim por diante, eu vou olhando todas as faixas de frequência. Ou seja, eu faço isso em todas as faixas de frequência e verifico que o meu atenuador atendeu perfeitamente aquilo que me foi determinado no selecionamento. Ou seja, eu tenho um atenuador selecionado DS20 188,89 2400. Ele vai possuir uma dimensão de largura de 3,5, altura de 3,460, para que ele consiga ser instalado certinho naquela secção de 3,5 por 3,5 que me foi determinado, com uma pequena folga aqui para que ele encaixe perfeitamente e se faça o ajuste no local. O comprimento que eu determinei é de 2,40 metros para esse atenuador, ou seja, ele ficou até além das expectativas. Eu poderia até fazer um selecionamento levando em consideração um comprimento menor para tentar também atingir as faixas de frequência e, claro, atender ao que o meu cliente determinou. Tem uma área livre desse atenuador de 5,88 metros quadrados. Né? Ele me deu uma velocidade efetiva de 11,1 metros por segundo. Aproveitando para falar da velocidade efetiva, nós da Trox normalmente trabalhamos com atenuadores limitando, ou pelo menos tentando limitar essa velocidade efetiva em 18 metros por segundo. Se esse valor ele for superior, é possível selecionar? É possível selecionar sim, mas o ideal é que se trabalhe sempre com valores inferiores a 18 metros por segundo, porque isso pode impactar sempre diretamente no ruído de regeneração, e aí os valores eles podem sempre
ter a necessidade de serem corrigidos, isso não é bom para o selecionamento, né? Então nós procuramos sempre trabalhar com faixas inferiores a 18 metros por segundo na velocidade efetiva. A perda de carga foi de 33,1 pascais, ou seja, havia uma determinação para se obter aí um valor máximo de 60 pascais, que era a pressão disponível que me foi passada, e o nível de ruído inicial era de 115 dBA, e medido na fonte a 10 metros de distância, nós chegamos em 43 dBA, ou seja, eu atendi com folga aquilo que me foi determinado. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um selecionamento levando em consideração o atenuador ZFK, que é aquele que eu mostrei nos slides anteriores, é um atenuador cilíndrico. Para esse caso, nós temos aqui alguns outros dados recebidos por um exemplo de uma outra pessoa, de um outro cliente, onde nós temos uma vazão de ar de 14.340 metros cúbicos hora. Temos esse espectro de potência sonora aqui por faixa de frequência em dB. O nível de ruído atual desse espectro de potência sonora é de 107 dBA, de acordo com a soma logarítmica feita. O espaço disponível, não me foi disponibilizado exatamente um espaço disponível, foi passado que seria uma descarga de um ventilador com área livre. Então, por exemplo, podemos pensar que seria um ventilador aí instalado numa cobertura de um prédio com uma área livre, ou seja, ele está captando, está fazendo exaustão de uma determinada área desse prédio e está exaurindo esse ar lá na cobertura. E o atenuador será instalado exatamente na descarga desse ventilador, né? Onde será feita a medição após a instalação do atenuador? A 1 metro de distância da fonte, é o valor determinado, a perda de máxima não foi definida. Temos aí um nível de ruído após a instalação do atenuador de 80 dBA, ou seja, a pessoa que me solicitou esse equipamento quer que o nível de ruído seja reduzido de 107 para 80, né? E o diâmetro do atenuador desejado ou escolhido é de 710 milímetros. Claro, esse valor ele pode variar em função exatamente de tudo que a gente pode utilizar no selecionamento. Por quê? Porque muitas vezes você tem ventiladores com diâmetros menores e vazões maiores que vão necessitar de um atenuador com diâmetro maior para atender aí a vazão desejada, né? A perda de carga. Então, quer dizer, esse valor ele é variável em função do selecionamento. Mas nós optamos aqui por trabalhar com um atenuador com essa dimensão nominal de 710 milímetros. Aqui esse exemplo aqui de selecionamento do ZFK, ele corresponde a gente determinar através da vazão e da perda de carga com esse diâmetro de 710 milímetros, quais os valores que nós vamos obter aí de perda de pressão, né? Então, na parte inferior desse gráfico aqui eu tenho os valores das vazões em metros cúbicos hora vezes 1000, ou seja, 1 vezes 1000 vou ter 1000 metros cúbicos hora, 2000, 5000, 10.000 e assim por diante, né? Na parte lateral esquerda aqui, de baixo para cima, eu tenho os valores de perda de pressão em milímetros de coluna d'água. E aqui na parte superior do gráfico, nessa linha horizontal aqui, eu vou ter os valores nominais dos meus atenuadores de ruído, que podem variar desde o tamanho 250 até o tamanho 1250. Tá? Como que eu faço o selecionamento da perda desse atenuador e consigo verificar aí a perda de pressão que ele vai me gerar? Eu venho aqui na parte inferior do meu gráfico, né, e localizo aqui a vazão que eu tenho, que no caso é 14.340 metros cúbicos hora. Então eu vou chegar aqui, né, determinei isso e vou cruzar com essa linha diagonal que me define exatamente o diâmetro nominal do meu atenuador de ruído. Ou seja, o meu atenuador que eu determinei para este caso é um diâmetro de 710 nominal. Eu vou cruzar aqui com a linha vertical que me dá exatamente as vazões de ar. Eu vou encontrar o valor aqui de 710 com a minha vazão de 14.340 e vou percorrer essa linha horizontalmente aqui, tentando descobrir qual que é a minha perda de carga. Ou seja, eu chego aqui na parte do meu gráfico, na parte esquerda do meu gráfico aqui, e obtenho o valor de 3,8 milímetros de coluna d'água. Ou seja, eu vou ter uma perda de pressão para esse atenuador de 3,8 milímetros de coluna d'água.
Aqui, esse slide ele mostra como funciona a atenuação do modelo ZF e do modelo ZFK. Né? Por um exemplo, as atenuações para ambos os atenuadores, até uma determinada faixa de frequência, elas já são pré-determinadas. A partir de, vamos dizer, 2000 Hz, nesse caso aqui do ZFK, eu vou ter uma variação em função do diâmetro nominal que eu optar por escolher. Nesse caso, como eu escolhi o modelo 710, eu vou trabalhar com a linha do meio, que tem atenuadores desde 500 a 800 de tamanho. Né? Se eu fosse trabalhar atenuadores com diâmetros de 250 a 450, eu trabalharia a linha superior, e de 900 a 1250 com essa terceira linha inferior. Então, por um exemplo, nas faixas de frequência aqui, eu vou ter uma atenuação de 7 dB em 63 Hz, 125 dB, ou melhor, em 125 Hz, eu vou ter uma atenuação de 9 dB, em 250 Hz eu vou ter uma atenuação de 14 dB, em 500 Hz 23 dB, em 1000 Hz 33 dB. Como o meu atenuador tem diâmetro de 710 milímetros, eu vou trabalhar exatamente essa linha do meio. Ou seja, eu vou trabalhar aqui, em 2000 Hz eu vou ter 34 dB de atenuação, em 4000 Hz 25 dB de atenuação e em 8000 Hz 18 dB de atenuação. Se eu estivesse trabalhando um atenuador da série ZF, ele funciona da mesma forma. Por um exemplo, em 63 Hz, eu sei que aqui eu vou ter uma atenuação de aproximadamente 3 dB. Em 125 Hz, eu vou ter uma atenuação de 4 dB. Em 250 Hz, de 8 dB e assim por diante. Até chegar aqui em 1000 Hz, onde aí eu vou ter uma variação em função do diâmetro nominal do atenuador que eu estiver trabalhando. Né? Como nesse caso nós optamos pelo atenuador ZFK 710, a atenuação que eu obtive com esse atenuador é essa daqui que está destacada aqui embaixo. Nada mais é do que os dados obtidos aqui pelo gráfico. E aí nós vamos começar o nosso selecionamento praticamente da mesma forma que nós começamos o anterior com o atenuador DS. Só que com uma diferença. Né? Aqui o ruído de regeneração, né, em função da velocidade que eu obtiver, ele vai ser um pouquinho diferente e vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Então aqui voltando, eu vou trabalhar o meu espectro de potência sonora, né, que me foi designado aí pelo meu cliente virtual, vamos dizer assim, né? Eu vou pegar a atenuação do meu atenuador ZFK 710 e vou fazer a subtração dos valores aqui para obter um resultado após a atenuação. Né? É o mesmo passo que foi feito no atenuador DS. Né? Aí sim, com aqueles valores já pré-determinados após a atenuação, eu vou fazer o cálculo do ruído de regeneração. Vocês vão verificar que aqui embaixo eu tenho uma fórmula onde eu vou obter a velocidade de 10,6 metros por segundo. Né? Ou seja, vocês, no próximo slide eu vou mostrar para vocês como que eu obtive esses valores. Né? Mas aqui eu queria demonstrar antes o cálculo para que vocês tenham uma tendência. Né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar essa pequena fórmula aqui, né, que é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, né, para transformar a minha área, né, cilíndrica ali do meu atenuador, né, numa área quadrada e assim obter a área final, que é 0,40 metros quadrados de área. Né? Então eu vou fazer essa multiplicação, vou pegar π, que tem o valor de 3,1416, vou multiplicar pelo diâmetro nominal ao quadrado, que é 0,71, ou seja, eu vou transformar aquele diâmetro que teoricamente está demonstrado em milímetros para metros, né? Vou trabalhar ele com 0,71, multiplicar ele ao quadrado e vou dividir por 4. Ou seja, depois que eu fizer essa operação, eu vou ter esse valor que é de 1,58, 36, 80, 56 dividido por 4, onde eu chego na minha área de 0,40 metros quadrados. A partir daí eu vou pegar a vazão que me foi determinada, que é de 14.340 metros cúbicos por hora, vou transformá-la em metros por segundo, né, para poder trabalhar na mesma unidade, né, de medida. Então vou pegar esse valor, vou dividi-lo por 3.600,
vou obter a vazão de 3,98 metros cúbicos por segundo, né? E vou dividir essa vazão pela área que eu obtive no cálculo acima, ou seja, a vazão dividido pela área eu vou obter a velocidade. Aí sim, é a minha velocidade aparente de 10,6 metros por segundo. Ou seja, com essa velocidade de 10,6, eu vou obter este determinado ruído de regeneração, né? Que vocês vão descobrir no gráfico do slide a seguir como eu obtive isso, né? Esse gráfico ele funciona da seguinte forma: como eu já sei a minha velocidade, que é de 10,6 metros por segundo, eu só vou fazer o encontro desses valores aqui dentro do gráfico, né, e colocar na minha tabela. Ou seja, em 63 Hz, se eu tenho uma velocidade de 10,6 metros por segundo, eu vou subir aqui, né, vou chegar com a minha linha até aqui ao 10,06 e obter aí o valor de 55 dB em 63 Hz de ruído de regeneração. E vou repetir isso em todas as faixas de frequência. Ou seja, em 125 Hz eu tenho um valor aqui de 52 dB, né? Em 250 Hz eu vou obter um valor de 49 dB, em 500 Hz 50 dB, em 1000 Hz 48 dB, em 2000 Hz 43 dB, em 4000 Hz 38 dB e em 8000 Hz 29 dB. Ou seja, aqui eu tenho o meu ruído de regeneração por faixa de frequência. Mas esperem, né? Isso aqui não acabou ainda, tá? Eu tenho esses valores, mas há uma necessidade de se fazer uma pequena correção dos valores de ruído de regeneração baseado exatamente no tamanho nominal do atenuador que eu obtive. Ou seja, o ruído de fluxo de ar em circulação do ZFK, ele tem que ser corrigido da seguinte forma. Para o tamanho nominal, por um exemplo, destes valores aqui, se eu tivesse um tamanho nominal de 250, eu iria subtrair de cada valor desse aqui 8 dB. Em 315 eu subtrairia 6 dB, no tamanho nominal 355 subtrairia 5 dB e assim por diante. O único tamanho nominal que não há necessidade de se fazer uma correção é o diâmetro 630, ou seja, o valor do ruído de regeneração por faixa de frequência em dB que eu obtive aqui no gráfico, se eu tiver um tamanho 630, é o valor que vai prevalecer no final e não haverá correção. Como no nosso caso o nosso atenuador tem 710 de diâmetro, nós vamos corrigir com o valor acrescendo 1 dB por faixa de frequência. Ou seja, eu tenho o meu valor obtido lá no ruído de regeneração, que era de 55, aqui eu já corrijo com mais 1, ou seja, eu vou ter 56. E vou fazer o comparativo com o valor que eu obtive após a atenuação de ruído, ou seja, onde eu obtive o valor comparando o espectro de potência sonora que me foi cedido com o valor da atenuação do meu atenuador, né? Eu cheguei nesse resultado por faixa de frequência e agora eu vou fazer o comparativo com o ruído de regeneração para ver se eu tenho algum valor inferior a 10 dB que eu preciso corrigir. Então, quer dizer, subtraindo um valor do outro, eu vou obter esse resultado, que na verdade me demonstra que eu não tenho nenhum valor inferior a 10 dB, então por isso eu permaneço com os valores obtidos após a atenuação, sem a necessidade de uma correção. Em seguida, eu vou aplicar eventualmente um valor da minha atenuação natural, ou seja, o que me foi determinado é que o meu atenuador ele vai ser, o nível de ruído vai ser medido a 1 metro da fonte após a colocação do meu atenuador. Então eu tenho 1 metro de atenuação natural aí. E a 1 metro de atenuação natural, em função da tabela número 15 da SoundSense, ele me dá uma atenuação por faixa de frequência de 11 dB. E eu faço novamente a subtração. Ou seja, eu pego o valor que eu tenho lá da minha atenuação, após a colocação do meu atenuador, subtraio 11 dB, vou obter um resultado parcial novamente, né? E depois eu vou aplicar a minha escala A, ou seja, os valores da minha curva de ponderação
que a gente falou lá na parte de conceitos básicos, né? Ou seja, eu vou fazer novamente uma subtração e vou obter um novo resultado aqui. E este sim vai ser submetido à soma logarítmica que nós já fizemos no exemplo anterior com o atenuador multicélulas. Ou seja, destaco os meus valores aqui e faço novamente um passo a passo. Ou seja, de 69,9 para 61,8 eu tenho uma diferença de 8,1 dB. Aí, com 8,1 dB eu venho na tabelinha aqui, verifico que há necessidade de fazer uma correção num valor maior, né? Mantenho o valor maior, somo o valor da correção e tenho um resultado parcial aqui. Vou fazer isso na sequência para os demais, ou seja, 67,8 menos 67,4 tem uma diferença de 0,4. Quando eu tenho diferença de 0, eu sou obrigado a somar 3 dB no valor maior, ou seja, eu tenho aqui um valor determinado de 70,8 dB. De 60 para 58,2 a diferença é de 1,8 dB. Venho aqui na tabela, verifico que o valor para 1, alguma coisa ou 1 é de 2,5 e somo no maior, ou seja, 60 mais 2,5, vou ter um valor aqui de 62,5. De 63 para 62,9 também a diferença é mínima, é 0,1. Somo 3 dB aqui conforme a tabela no valor maior e tenho 66 dB. E continuo passo a passo aqui. 70,8 para 70,5 tem uma diferença de 0,3. Vou somar 3 dB daqui da minha tabelinha no valor maior, que é de 70,8. Vou para 73,8. De 66 para 62,5 tem uma diferença de 3,5. Pego 1,7 aqui da minha tabelinha e somo no maior, ou seja, de 66, mais 1,7 eu vou para 67,7. Comparo esse valor com 73,8, obtenho uma diferença de 6,1 dB. Corrijo também pegando aqui o valor de 6 da minha tabelinha e somo ao valor maior, ou seja, eu vou ter 74,8. Né? Tinha o meu resultado inicial de 107 dBA e consegui atingir um resultado final arredondado de 75 dBA, ou seja, eu peguei os 74,8 dBA que estavam aqui e apenas arredondei para cima para 75 dBA. Portanto, nos resultados finais, nós tivemos o atenuador ZFK de diâmetro 710 selecionado, a área livre foi de 0,40 metros quadrados, a velocidade aparente foi de 10,06 metros por segundo, a minha perda de carga foi de 3,8 milímetros de coluna d'água, o nível de ruído inicial era de 107 dBA, né? O cliente solicitou efetivamente que o meu atenuador atendesse a um nível de ruído de 80 dBA e o nível de ruído final após o atenuador foi de 75 dBA a 1 metro de distância, ou seja, atendendo aquilo que me foi passado como meta para que o selecionamento fosse feito com êxito. Tá? No próximo slide agora, nós vamos falar de algumas informações extras. Tá? Eu gostaria de destacar para vocês que a Trox é a única empresa no mercado capaz de apresentar os níveis de ruído na saída das bocas de ar, conforme exemplos de difusores com caixas Plenum, de acordo com a figura ao lado. Ou seja, eu tenho esse gráfico, né? Eu tenho o meu difusor aqui com uma caixa Plenum acoplada, né? E esse gráfico me permite saber os níveis de ruído desse difusor com caixa Plenum a partir do momento que eu tenho a velocidade efetiva determinada. Né? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui esse gráfico ele me demonstra como eu faço para obter o nível de ruído em dBA, né? O nível NN, que na verdade é o nível NC, né? E a perda de pressão que eu consigo com esse difusor. Então, só para destacar esse exemplo para vocês, eu queria mostrar, eu peguei aqui um difusor que ele vai ter uma velocidade efetiva de 3 metros por segundo. Então, o que eu faço? Eu pego essa velocidade efetiva, né? Eu subo verticalmente no meu gráfico até eu alcançar a primeira linha aqui. Essa linha diagonal, ela me mostra o quê? Que esse meu difusor com caixa plena, ele está trabalhando com 100% do registro aberto. A segunda linha diagonal, ou seja, essa linha do meio, se eu subir até ela, ele vai
me demonstrar valores como se eu estivesse trabalhando com esse difusor onde o registro estivesse apenas 50% aberto. E esta última linha diagonal, né, a linha da esquerda, vai me demonstrar que esse difusor está trabalhando com o registro apenas 25% aberto. Mas aqui, para exemplificar, eu quis colocar aqui uma velocidade efetiva de 3 metros por segundo, olhando que o difusor vai trabalhar com um registro 100% aberto. Então eu chego aqui, eu já consigo obter um valor de 37 dBA. Por quê? Porque na verdade essas linhas que estão em vermelho aqui e que cruzam o meu gráfico são as linhas que demonstram os valores em dBAs que eu estou obtendo aí com a minha velocidade efetiva. Ou seja, eu subi até aqui, estou entre 35 e 40, eu tenho um valor aproximado de 37 dBAs aí do meu difusor, né? Agora, se por um exemplo eu quisesse saber o valor em NC, se eu pegar essas linhas tracejadas e continuar isso, né, eu continuar aqui pelas linhas tracejadas, eu consigo atingir o valor de NC35, ou seja, o meu difusor com caixa plano, com registro aberto, vai atender a um nível de ruído de 37 dBAs, vai atender a NC35. Tá, ótimo, mas agora eu preciso saber qual que é a perda de pressão que esse difusor ele vai me dar. Tá, muito bem. Como eu estou trabalhando com 100% do registro aberto, eu vou pegar aqui no meu gráfico e vou tracejar uma linha no sentido horizontal até aqui os valores da minha perda de pressão. Ou seja, esse difusor nessa condição vai me dar uma perda de pressão de 3,2 milímetros por coluna d'água. Pô, legal, mas eu preciso saber outros valores. Vamos continuar o cálculo? Vamos. Então eu vou subir com esses valores agora, se por um exemplo eu estivesse trabalhando com apenas 25% do registro desse difusor aberto. Eu vou continuar aqui com uma linha, eu até mudei a cor do tracejado aqui para destacar, coloquei em verde, ou seja, eu vou subir até aqui, eu atingi um nível de ruído de aproximadamente 46 dBA. Aqui eu vou cruzar ele para obter a minha perda de pressão, ou seja, aqui já com 25% do registro aberto, a minha perda de pressão sobe de 3,2 para 7,8 milímetros de coluna d'água, e eu vou estar trabalhando com uma NC um pouco maior do que a NC40 que está aqui. Ou seja, eu vou estar trabalhando uma NC entre NC40 e NC45. Então eu vou estar atendendo aqui a 46 dBA, aproximadamente a NC40, e vou ter uma perda de pressão de 7,8 milímetros de coluna d'água. Tá? Eu quero destacar para vocês algumas obras das quais a Trox foi participante, né? Algumas delas aqui da obra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou seja, aqui nós temos uma foto da fachada externa do hospital, é o topo de um prédio onde existe lá uma sala de geradores, com diversos geradores instalados, né? E com grande preocupação do hospital em atender não só as normas vigentes, mas também ao conforto dos edifícios próximos, ou seja, de pessoas que estariam eventualmente próximas aos geradores, né? Eles criaram aqui um painel com os atenuadores de ruído exatamente para que se fizesse a atenuação causada pelos geradores, né? Essa aqui é uma vista externa, né? E aqui uma vista interna dessa sala, mostrando exatamente aí como ficaria uma instalação com células atenuadoras da série DS, por um exemplo, né? Aqui, por um exemplo, é uma instalação do metrô de São Paulo, da linha verde, onde num túnel, num poço de ventilação, né, o poço Cipriano Siqueira, eu tenho um conjunto de células atenuadoras, de multicélulas, né, montadas aí a montante, ou seja, ela está captando ar lá do outro lado de um túnel, onde os trens passam, e está captando esse ar está vindo, está passando aqui por entre essas células, né, e vai ser exaurida para o lado externo da rua, possibilitando aí a exaustão desse local, né? Então aqui temos um exemplo aí de como são montadas as células. Bom pessoal, aqui estamos encerrando a terceira parte do nosso treinamento de acústica, de conceitos básicos e exemplos de selecionamento. Espero que tenha sido um tempo de aprendizado, e para qualquer dúvida adicional, nos procure
no site, no www.troxbrasil.com.br ou no nosso canal do YouTube, onde há mais vídeos do Trox Academy que estão bem interessantes de serem vistos. Obrigado e até a próxima.